No Saber Direito desta semana, o professor Sérgio Roncador fala sobre as obrigações no direito civil. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a definição, as características e a classificação. No curso também serão abordadas as modalidades obrigacionais, o pagamento indireto e a inadimplência. Começa agora a aula 3. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o Sérgio Roncador, sou advogado, sou professor, mestre em Direito Civil e com muita alegria, muita satisfação e muita honra estou aqui na TV Justiça para mais um programa Saber Direito. Nós estamos falando sobre direito civil e especificamente direito das obrigações. Já falamos do conceito de direito das obrigações na primeira aula. Na segunda aula, falamos sobre algumas modalidades obrigacionais, notadamente as obrigações de dar, obrigações de fazer e não fazer. E agora, nessa terceira aula, nesse terceiro bloco, vamos tratar de mais também de outras modalidades obrigacionais. Vamos falar um pouco das obrigações alternativas, obrigações cumulativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e finalizando com as obrigações solidárias. Então, portanto, sejam todos bem-vindos, estão convidados para mais este bloco, mais essa aula sobre direito das obrigações. Estamos falando das modalidades obrigacionais. Falamos em aula anterior, no bloco 2, na aula 2, das obrigações de dar, na sua modalidade dar coisa certa, dar coisa incerta, né? Dar coisa certa quando o objeto da obrigação ele é certo e determinado, portanto, individualizado, e falamos também da obrigação de dar coisa incerta, que é caracterizada pelo gênero e pela quantidade. Tivemos a oportunidade também de falar um pouco sobre as obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Definimos a obrigação de fazer como aquela obrigação de prestar um serviço, de realizar um ato, né? Já a obrigação de não fazer é uma obrigação que se pauta pela abstenção. Tanto em uma situação como em outra, nós pautamos as consequências financeiras do não cumprimento de determinada obrigação em razão de ter havido culpa ou não por parte do devedor para o resultado final do não cumprimento da obrigação. Quando o devedor não tem culpa no inadimplemento, no não cumprimento da obrigação, a obrigação se extingue simplesmente. Por outro lado, se o devedor tiver culpa no não cumprimento da obrigação, a ele será imputada uma consequência financeira bastante complicada. Vai afetar o bolso. Por quê? Ele vai ser obrigado a pagar o equivalente, ou seja, o valor do bem, mais perdas e danos, se o caso assim determinar. Lembrando que sempre havendo culpa, haverá a possibilidade de perdas e danos, que pode ser de natureza material, pode ser de natureza moral, aí cada caso concreto vai determinar a abrangência dessas perdas e danos. Mas havendo culpa, haverá a possibilidade de perdas e danos. No caso da obrigação de fazer, se a obrigação for de natureza personalíssima ou infungível, ou intuito persona, eu não tenho como ter outra pessoa para realizar aquele serviço. Portanto, só terei a possibilidade indenizatória. Mas se de outra monta a obrigação for de natureza fungível, ou seja, se eu tiver a possibilidade que um terceiro realize aquela obrigação, eu posso contratar um terceiro que realizará aquilo que o devedor, por culpa, deixou de cumprir, e esse terceiro, o valor da prestação desse terceiro será ressarcido pelo devedor, além das perdas e danos devidas. Nesse bloco, a ideia nessa aula 3, a ideia é tratarmos de outras modalidades obrigacionais. Até então, estávamos falando de obrigações simples, um credor, um devedor, obrigação de entregar, obrigação de restituir, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, mas numa relação simples. Agora, vamos começar a colocar uns temperinhos a mais nessa relação aí.
vamos passar a falar de relações plurais. Seja uma pluralidade de pessoas, seja uma pluralidade de objetos. Portanto, a partir de agora, a gente vai falar de modalidades obrigacionais que têm como uma característica pluralidade. Pluralidade de objetos envolvidos, de coisas envolvidas, ou pluralidade de pessoas envolvidas. O primeiro destaque é para uma pluralidade de coisas envolvidas, de objetos envolvidos. A primeira obrigação que surge daí, a gente chama de obrigação cumulativa ou conjuntiva. Qual é a ideia dessa obrigação? Vamos supor, por exemplo, que você está passando e recebe uma propaganda de venda de carro. E aí, você olha a propaganda e lá está escrito o quê? Vende-se o carro, mais IPVA pago, mais tanque cheio, mais tapete, mais central de inteligência, uma série de outras entregas, portanto, outras obrigações, acopladas àquela obrigação inicial que era a venda do carro. Ora, quando eu me deslocar para a concessionária para comprar aquele carro, fruto daquela propaganda, daquela publicidade, o devedor da obrigação de entregar o carro, ele terá que entregar aquele carro com todas aquelas obrigações, com todos aqueles objetos constantes daquela propaganda inicial. Se faltar um deles, aquele devedor é inadimplente. Vamos dar um outro exemplo de obrigação cumulativa ou conjuntiva, onde eu tenho vários objetos envolvidos. Pega, por exemplo, um locatário. O locatário é obrigado a pagar o aluguel, o locatário é obrigado a pagar o seguro, o locatário é obrigado contratualmente a pagar o IPTU, TLP, a pagar o condomínio, muito embora essas sejam obrigações próprio terreno e, portanto, destinadas ao dono do imóvel, mas por força contratual eu posso obrigar o locatário a pagar também essas parcelas. Portanto, o locatário, por exemplo, tem uma obrigação de não fazer, que é não sublocar, a depender do contrato. Portanto, ele tem uma série de obrigações. E ele, locatário, está obrigado a todas as obrigações, a todos esses objetos. Se ele pagar o aluguel, mas esqueceu de pagar o seguro, ele é inadimplente. Ah, mas eu paguei o aluguel é o principal, mas tinha que pagar o seguro também, tinha que pagar o IPTU também. Portanto, numa obrigação cumulativa ou conjuntiva, onde eu tenho vários objetos envolvidos, o devedor está obrigado a todos os objetos. Todos os objetos. Essa é uma primeira modalidade obrigacional, onde eu tenho uma pluralidade de coisas envolvidas. Uma segunda modalidade, um segundo exemplo de obrigação com pluralidade de objetos, nós temos na chamada obrigação alternativa. A diferença dessa obrigação é que a relação jurídica nasce entre o credor e o devedor, constando dessa obrigação vários objetos colocados de forma alternativa ao devedor. Então vamos pensar, por exemplo, o seguinte: eu tenho que entregar um determinado carro, ou, como forma de pagamento, eu tenho que entregar uma moto, ou eu tenho que pagar em dinheiro, em espécie. Percebe que a obrigação para o devedor, que vai realizar aquele pagamento, ela já nasce com várias alternativas. Então eu pago essa obrigação entregando um carro, ou eu pago essa obrigação entregando uma moto, ou eu pago essa obrigação pagando em espécie. As alternativas já estão na mesa, as alternativas já estão postas, e alguém vai escolher as alternativas para efetuar o pagamento daquela obrigação. No caso de uma obrigação alternativa, impera a conjunção alternativa ou. No caso da obrigação conjuntiva,
ou cumulativa, impera a conjunção aditiva e. Voltamos aqui para a nossa obrigação alternativa. Quem vai escolher a prestação posta na obrigação? Vamos supor nesse exemplo que há pouco mencionei. Eu vou comprar algo e tenho a modalidade de pagamento em entregar um carro, ou entregar uma moto, ou pagar em dinheiro. Quem vai escolher qual que efetivamente eu vou cumprir? Qual alternativa que efetivamente eu vou cumprir? A regra vai ser a mesma daquela lá na obrigação de dar coisa incerta. Estão lembrados? Eu falei lá na obrigação de dar coisa incerta, que é tratada pelo gênero e pela quantidade. Quem deverá escolher? Primeiro você analisa o título. Se o título não disser nada, ou seja, o contrato não disser nada, vai valer o quê? O devedor. Na obrigação alternativa é a mesma regra. Ou seja, se o título não falar nada, caberá regra geral ao devedor. Regra geral caberá ao devedor, que é o mesmo princípio do favor debitores. Mas também eu posso ter outras pessoas envolvidas na escolha, que também chama concentração, das alternativas postas. Pode, por exemplo, o título estabelecer que é o credor. E pode também o título estabelecer que é um terceiro que vai cumprir este comando, ou seja, a escolha ou a concentração. Esse terceiro pode ser um perito, isso é muito utilizado. Pensa, por exemplo, se eu tenho uma entrega de grãos, de várias modalidades de grãos, essa, aquela ou aquela outra. Qual que eu vou escolher? Eu posso pedir para um perito realizar essa escolha. E essa pessoa, pela expertise que possui, vai dizer, ó, essa alternativa é melhor, aquela outra não é tão boa, essa aqui pode ser, enfim. Portanto, a escolha numa obrigação alternativa, ela, regra geral, caberá ao devedor se o título não falar nada, mas também poderá ser o credor, se assim houver comando pelo título, e também poderá ser de um terceiro, no caso um especialista, no caso um perito. Pode até ser um mediador, pode até ser uma pessoa que tem ascendência sobre o credor e o devedor. Eu estou mencionando a questão do perito, que é mais comum no mundo dos negócios, mas pode ser uma outra pessoa, né? Bom, existe uma quarta pessoa aí que também pode ser chamada ao processo de escolha, que é o judiciário. Mas, por óbvio, o judiciário só vai entrar se as outras não forem cumpridas a contento. Então, por exemplo, se eu tenho pelo contrato que um terceiro vai escolher a alternativa posta, né, nessa obrigação alternativa, e esse terceiro ou não faz ou não pode fazer, eu posso acionar o Poder Judiciário para que faça aquilo que o terceiro deixou de fazer ou não pôde fazer. Uma outra possibilidade de atuação do Poder Judiciário é na seguinte hipótese. Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho uma pluralidade de optantes. Então, por exemplo, eu tenho vários devedores e a obrigação de escolha compete aos devedores. O legislador, e essa foi uma opção bastante criticada pela teoria jurídica, o legislador disse o seguinte, que neste caso, havendo pluralidade de optantes, né, se não houver uma unanimidade entre os optantes, o judiciário poderá ser chamado para resolver o problema. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho ali numa obrigação, vamos voltar ao nosso exemplo. Eu comprei um determinado bem, comprei uma terra, por exemplo. E eu tenho que pagar essa terra ou com um carro, ou com uma moto, ou com dinheiro. E a escolha dessa alternativa, contratualmente, caberá ao devedor, ao credor, perdão, por opção do contrato. Só que existem 3 credores. E eles não chegam a um consenso para estabelecer qual dessas opções eu deverei realizar o pagamento.
Se não há um consenso entre os optantes, no caso esses 3 credores, poderá ser acionado o Poder Judiciário para resolver esse problema. Então, o Poder Judiciário pode ser chamado para a questão da escolha? Pode. Em quais situações? Quando o terceiro não realizar ou não puder realizar a escolha, ou quando houver pluralidade de optantes, seja credores ou seja devedores, e eles não chegaram a um consenso, a unanimidade, para estabelecer também a escolha, né? Para estabelecer também a escolha. Muito bem, esse é o processo de escolha das alternativas. Lembrando que na obrigação alternativa, eu tenho várias alternativas e haverá a escolha de qual delas a realizar o negócio. Na obrigação cumulativa ou conjuntiva, eu tenho várias opções, mas todas elas estão para o devedor cumprir. Ele tem que cumprir todas. Na obrigação alternativa, ele cumpre uma daquelas postas como alternativa. Outro aspecto importante dentro da modalidade, né, de obrigação alternativa é com relação ao perecimento dessas alternativas. Se eu tenho 2 opções e uma perece, a obrigação subsiste com aquela que resultou. Se todas perecem sem culpa do devedor, volta a mesma regra geral. Sem culpa do devedor, a obrigação está resolvida. Se todas perecem, se apenas uma perece, a obrigação subsiste com as demais. Se há a perda das prestações, das alternativas, com culpa do devedor, e sendo a ele devedor atribuída a escolha, né, vale a regra geral, equivalente mais perdas e danos. Regra geral para todas as situações. A gente viu equivalente mais perdas e danos para as obrigações de dar, a gente viu equivalente mais perdas e danos para as obrigações de fazer e não fazer, e agora a mesma coisa. Havendo o descumprimento da obrigação com culpa do devedor, equivalente mais perdas e danos. Só que aí vem uma pergunta. Qual que é o equivalente se eu tenho 2, 3 alternativas? E todas se perderam. Se a escolha caberia ao devedor, o legislador diz o seguinte: será equivalente àquela que por último se perdeu. É um critério temporal estabelecido pelo legislador. Mas se a coisa se perde, se as alternativas se perdem, por culpa do devedor, porém o processo de escolha é do credor, regra geral, o equivalente será aquela opção feita pelo credor. Vamos supor que tem 2 alternativas e uma se perde por culpa do devedor e a escolha era do credor, ele pode estabelecer o equivalente ou então o credor pode dizer, não, aqui restou mais perdas e danos, né? Agora, se por acaso, na hipótese de culpa, se por acaso a culpa for do credor, né, e houver a escolha por parte, se por acaso a culpa, for do devedor e houver a escolha por parte do devedor, será aquela que última se perdeu. Então a regra geral é muito simples. Havendo perda das alternativas com culpa do devedor, e a escolha for do devedor, o equivalente será aquele que por último se perdeu. Se houver a perda com culpa do devedor, né, a escolha caberá ao credor, se um bem ou o valor do equivalente daquelas que se perderam. Certo? E mais perdas e danos. Sempre a regra geral. Havendo culpa, haverá a possibilidade, em tese, de perdas e danos. A isso a gente dá a noção clara das obrigações alternativas. Agora a gente vai analisar uma outra modalidade obrigacional, que é a obrigação que se pauta também por uma pluralidade. Mas agora a pluralidade não é mais do objeto, que a gente viu nas obrigações cumulativas e nas obrigações alternativas. Agora a gente vai analisar uma obrigação que tem como pluralidade de sujeitos. Ou seja,
a partir de agora, as obrigações que nós vamos analisar, elas têm como requisito, e esse requisito é essencial para a classificação dessa modalidade obrigacional, nós temos como característica, portanto, a pluralidade de sujeitos. Na prática, isso quer dizer o quê? Eu vou ter uma modalidade obrigacional tendo mais de um credor e ou mais de um devedor. Esse é o requisito. Se eu não tiver essa pluralidade de sujeitos, eu não vou estar falando dessa modalidade obrigacional. Portanto, como requisito, eu tenho a necessidade de pluralidade de sujeitos. Se tenho mais de um devedor e ou tenho mais de um credor. Quais são as obrigações que se encontram dentro deste requisito de pluralidade de sujeito? Eu tenho a obrigação divisível e indivisível e tenho a obrigação solidária. Essas três modalidades obrigacionais, divisível e indivisível e solidária, todas elas têm como requisito a pluralidade de sujeitos, ou seja, mais de um credor e ou mais de um devedor. Se eu não tenho isso, eu não estou falando das obrigações divisíveis e indivisíveis, nem das obrigações solidárias. Esse é um requisito legal. Pluralidade de sujeitos. Como é que eu vou diferenciar a obrigação divisível e indivisível da obrigação solidária, que tem arquétipos e tem normatividades distintas, conceitos distintos, destinações distintas? Como é que eu vou separar uma da outra? Como é que eu vou visualizar a diferença entre uma e outra, se todas têm o mesmo requisito legal, ter mais de um credor ou ter mais de um devedor? A diferença vai estar na exclusão da responsabilidade solidária. Por quê? O legislador disse de forma muito clara: a obrigação solidária, ela não se presume. Ou ela está na lei, e é escrito mesmo, com todas as letras, trata-se de obrigação solidária, ou credor solidário, ou havendo solidariedade. Tem que estar escrito. Se tiver escrito na lei, ou estiver escrito no contrato, será obrigação solidária. Se não estiver escrito na lei, se não estiver escrito no contrato, a palavrinha mágica solidariedade, solidária, mas tem pluralidade de sujeitos, então será uma obrigação divisível ou indivisível. Resumão prático. Pega aí. Eu tenho pluralidade de sujeitos, ou seja, eu tenho mais de um credor e ou mais de um devedor. E eu quero saber se a obrigação é divisível ou indivisível ou obrigação solidária. O que é que eu faço? Eu grito socorro? Não, eu vou na lei. E a lei vai dizer: a obrigação solidária não se presume. Ou ela está na lei, ou ela está no contrato. Alô, não tem exceção. Não tem exceção para essa regra. Então eu vejo a obrigação. Tem uma lei dizendo que é solidária? Não. Tem um contrato dizendo que é solidária? Não. Tem pluralidade de sujeitos? Tem. Então será divisível e indivisível. Mas tem pluralidade de sujeitos e está dito na lei que é solidária, e ou está dito no contrato que é solidária, então será obrigação solidária. A diferença está aí. Então você vai ver e vai perceber uma obrigação se ela é divisível ou indivisível, analisando o contexto do caso. Se há pluralidade de sujeitos, tem mais de um credor e ou mais de um devedor, e não tem lei dizendo que é solidária, e não tem contrato dizendo que é solidária, então ela será divisível ou indivisível.
Se tem pluralidade de sujeitos, mais de um credor e ou mais de um devedor, e tem lei dizendo que ela é solidária, ou tem um contrato dizendo que ela é solidária, então ela será solidária. É assim que você vai diferenciar uma da outra. Pegou? Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a obrigação divisível e indivisível. Então a gente já viu que o requisito é qual? Ter mais de um credor e ou mais de um devedor. Muito bem. E o que vai diferenciar a divisibilidade da indivisibilidade? Aí você vai para um conceito que está lá na parte geral, que é de bens divisíveis e o contrário de bens indivisíveis. E como o código define um bem divisível e o contrário dele, o bem indivisível? O código vai dizer o seguinte: todo bem que eu posso fracionar, ou seja, eu posso picotar esse bem, eu posso quebrar esse bem, sem perder essência, sem perder a utilidade, ou sem perder significativo valor, eu tenho um bem divisível. Eu tenho dinheiro, por exemplo, eu vou e divido o dinheiro. O dinheiro continua tendo a mesma utilidade, o dinheiro continua tendo a mesma essência e tem o mesmo valor. Aquela nota de 10, de 20 vale a mesma coisa. Eu tenho um determinado líquido, eu tenho água, por exemplo, e eu divido a água em 3, 4 potes. Ela continua água, continua com a sua essência, ela continua com a mesma utilidade e não houve perda de valor. Então é um bem divisível. Agora, por outro lado, eu tenho, por exemplo, uma mesa. Se eu tiro o pé da mesa, se eu tiro o tampo da mesa, se eu tiro a gaveta da mesa, eu vou ter vários objetos, mas a mesa propriamente dita não tenho mais. Aí é um bem indivisível. Eu tenho um gado, por exemplo. Se eu começo a picotar o gado, eu tenho churrasco. Eu não tenho mais gado. Aí é um bem indivisível. Portanto, nas obrigações divisíveis ou indivisíveis, você tem que focar dois aspectos. Primeiro, a pluralidade de sujeitos, ou seja, ter mais de um devedor e ou ter mais de um devedor. Né? Mais de um credor, perdão, ou mais de um devedor. Passado este primeiro requisito, eu vou para o segundo, que é a natureza da coisa envolvida. E aí eu vou olhar, essa coisa pode ser fragmentada, ela pode ser dividida, sem perder essencialidade, sem perder utilidade ou sem perder valor? Então é uma obrigação divisível. Se aquela coisa envolvida não puder ser fragmentada, não puder ser dividida, porque vai afetar a utilidade, porque vai afetar a essencialidade, porque vai afetar o significativo valor, então eu tenho uma obrigação indivisível. É assim que a gente vai distinguir uma da outra, valendo de um conceito que está lá na parte geral. Olha que bacana isso, né? É esse diálogo que o código vai mostrando para a gente durante toda a sua trajetória. Isso é muito importante. Muito bem. E o que tem de nuances dentro dessa modalidade obrigacional, divisível e indivisível? Se eu estou diante de uma pluralidade de sujeitos, ou seja, mais de um credor e ou mais de um devedor, e aquele bem, aquela coisa que pertence àquela obrigação, é um bem que pode ser fragmentado, fracionado, sem perder utilidade, sem perder essencialidade e sem perder significativo valor, eu estou diante de uma obrigação divisível. Como é que eu, devedor, procedo numa obrigação divisível? Eu vou presumir, aí é uma presunção que a lei traz, portanto, se o contrato tiver algo diverso, vai seguir o contrato, mas a lei diz, você vai presumir o pagamento, dividindo a cada cota na quantidade de cada credor. Então, supondo, por exemplo, que eu tenho que pagar uma dívida de R$60 mil, eu sou o devedor, dinheiro é divisível, como a gente já viu, e eu tenho 3 credores. Então, eu, devedor, tenho uma obrigação cujo objeto é divisível e tenho 3 credores para pagar.
olha a pluralidade de sujeitos aí. Mais de um credor. Como é que eu vou fazer? A obrigação de pagar 60 mil, 3 credores, eu dou 20 mil para cada um. E está pago. Se por acaso o contrato que rege essa relação estabelecer percentuais diversos, eu vou adotar o critério contratual. Né? A lei estabelece uma presunção para a regra geral. Mas se por acaso tiver alguma especificação no contrato, eu vou seguir aquilo que está no contrato. Essa é a obrigação divisível. Agora a gente vai falar um pouco da obrigação indivisível. Primeiro aspecto, requisito geral, pluralidade de sujeitos, ou seja, mais de um devedor e ou mais de um credor. E aí a gente tem um objeto que não pode ser fracionado, que não pode ser dividido, porque se ele for, vai perder essencialidade, vai perder utilidade, vai perder significativo valor. Um detalhe importante, se eu tenho um objeto que é indivisível, mas eu tenho uma pluralidade desse objeto, vamos supor, por exemplo, que eu tenho ali um tijolo. O tijolo, ele é indivisível, porque se eu quebrar o tijolo, ele deixa de ser aquele tijolo. Ele vai ser resto de obra. Mas se eu tenho um milheiro, então eu posso dividir. Então esse é um aspecto importante, que às vezes na unidade o bem ele é indivisível. Mas se tiver uma relação obrigacional com uma pluralidade desse bem, que na unidade ele é indivisível, na pluralidade ele se torna divisível. Cuidado com isso. Às vezes a pessoa escorrega com esse aspecto, que é muito importante. Vamos voltar então para a questão da obrigação indivisível. Então eu tenho lá um determinado objeto que não pode ser fracionado e eu tenho aí uma pluralidade de credor e ou uma pluralidade de devedor. Vamos pensar duas situações. Numa primeira situação, eu tenho vários devedores de um objeto divisível. O que ocorre? Como é que eu efetuo o pagamento? O objeto é indivisível, eu tenho vários devedores, como é que esses devedores vão realizar o pagamento? Qualquer um dos devedores pode ser chamado a pagar a totalidade do objeto. E ao fazê-lo, ele se torna credor daqueles outros co-devedores. É aquilo que a gente chama de subrogação. Então, se eu sou um devedor com mais 2 outros, e o meu bem é um bem indivisível da minha obrigação, eu vou lá, efetuo o pagamento, e depois, para eu não ficar perdendo, né, porque aí seria um enriquecimento sem causa, depois eu vou lá e cobro dos outros co-devedores a cota parte de cada um. É o que a gente chama de subrogação, porque eu, devedor, quando eu realizo o pagamento da coisa indivisível, eu me torno credor, subrogo, na posição de credor frente aos co-devedores. Mas vamos pensar na outra situação. Eu tenho vários credores e tenho um devedor. E o bem é indivisível. Como é que eu realizo o pagamento? Eu tenho 2 formas de realizar o pagamento. De forma segura. Ou eu chamo todos os credores e realizo o pagamento conjuntamente, ou eu pago a um deles que tenha aquilo que o legislador chama de caução de ratificação. Ou, na prática, uma procuração que represente os demais. Então, veja, se eu tenho pluralidade de credores e um bem indivisível, o devedor vai realizar o pagamento como? Ou a todos conjuntamente, ou então a um deles, desde que ele tenha uma caução de ratificação ou uma procuração dos demais. É assim que eu realizo o pagamento numa obrigação indivisível com pluralidade de credores, certo? Vamos agora à última modalidade obrigacional em pluralidade de sujeitos, que é a obrigação solidária. É das mais importantes modalidades obrigacionais que nós temos, principalmente quando a gente fala em termos de mercado. Por quê? Se você analisar, praticamente todos os contratos na área bancária, né, eles se pautam por uma obrigação solidária. E o que tem de interessante na obrigação solidária? Nós temos o mesmo requisito, estão lembrados? Pluralidade de sujeitos, ou seja, mais de um credor e ou mais de um devedor.
Se eu tenho mais de um credor, eu tenho uma solidariedade ativa. Se eu tenho mais de um devedor, eu tenho uma solidariedade passiva. Se eu tenho ambos, na pluralidade, eu tenho uma solidariedade recíproca ou mista. E como eu sei que aquela pluralidade de sujeitos está numa relação solidária? Porque na solidariedade não há presunção. Ou eu tenho a solidariedade prevista por lei, ou eu tenho a solidariedade prevista no contrato. Atenção, não há exceções. Não se presume a relação solidária. Ou ela está na lei, ou ela está no contrato. Não há exceção. Então eu tenho que olhar se por acaso tem uma lei que está regendo aquela relação jurídica. Se tem, eu olho a lei. A lei diz que aquela relação é solidária? Não. Então eu vou olhar o contrato. Tem um contrato regulando aquela situação? Tem. O contrato diz que é solidário aquele vínculo? Não. Então não tem solidariedade. Mas se disser a lei que sim, se disser o contrato que sim, então eu terei solidariedade. Então, primeiro aspecto para identificar a relação solidária, pluralidade de sujeitos. Ou mais de um credor, solidariedade ativa. Ou mais de um devedor, solidariedade passiva. Segundo aspecto, a solidariedade tem que estar prevista ou na lei ou no contrato. E aí a gente vem com a consequência da solidariedade. Qual é a consequência da solidariedade? Qualquer credor pode receber o crédito como um todo e qualquer devedor pode ser obrigado a pagar a dívida toda. Essa é a especificidade, a característica que individualiza a obrigação solidária. Se eu tenho vários credores, qualquer um pode receber a dívida toda. E se eu tenho, portanto, numa solidariedade ativa, e se eu tenho vários devedores, portanto, numa solidariedade passiva, qualquer devedor pode ser chamado a responder pela dívida toda. Qualquer um. Portanto, a solidariedade não se presume. Ou ela está na lei, ou ela está no contrato. E a ideia central dela é que qualquer credor pode receber a dívida toda e qualquer devedor pode ser chamado a pagar a dívida toda. Outra característica importante do vínculo obrigacional solidário é que dentro dessas multiplicidades de pessoas envolvidas, eu posso ter também multiplicidade de vínculos. Ou seja, vamos pensar o seguinte, eu sou uma instituição financeira e eu vou fazer um empréstimo e chamo ali 2, 3 devedores solidários. Para um, a obrigação vai estar numa determinada praça, para outro, a obrigação vai estar em outra praça, para outro, a obrigação vai estar vinculada a uma determinada condição, para um quarto, a obrigação pode estar num prazo diferenciado. Portanto, eu posso ter vínculos, uma multiplicidade de vínculos com os vários atores daquela relação obrigacional. Isso pode? Pode, isso está previsto no Código. Isso dá, inclusive, ao credor uma maior possibilidade, né, de realizar aquele negócio jurídico. Dá uma variedade maior para o credor. Ele pode jogar com as realidades do dia a dia e estabelecer determinadas diferenças no vínculo para trazer, né, determinadas pessoas para sua relação jurídica. O importante é, se houver essa multiplicidade de vínculos, né, as especificidades deverão ser respeitadas. Então, se, por exemplo, com um devedor A, aquele credor tem a possibilidade de cobrar em São Paulo, mas já com o devedor B, a possibilidade de cobrança é no Rio de Janeiro, ao fazer a cobrança, o credor vai ter que respeitar. No A, eu vou cobrar em São Paulo. No B, eu vou cobrar no Rio de Janeiro. Então, se por um lado o legislador permite essa multiplicidade de vínculos, por outro lado ele diz, credor, preste atenção, você vai ter que respeitar todas essas especificidades. Senão, não poderá efetuar a devida cobrança.
Então, a gente falou que na solidariedade, se eu tenho mais de um credor, eu tenho uma solidariedade ativa. Se eu tenho mais de um devedor, eu tenho uma solidariedade passiva. E solidariedade é aquela regra em que um credor pode receber a dívida como um todo e um devedor pode ser obrigado a pagar a dívida como um todo. Se o credor recebe a dívida como um todo, depois a obrigação se extingue e nascerá uma segunda obrigação em que esse credor terá que prestar a conta, né, aos outros co-credores. Então, eu tenho, vamos supor, um vínculo obrigacional, 4 credores, credor A, credor B, C e D. O credor D recebe a dívida como um todo, a dívida acaba, se extingue, e este credor D vai ter que prestar a devida conta aos outros co-credores. Ou seja, vamos supor que era uma obrigação de pagar 80 mil reais. O devedor foi e pagou ao credor D. O credor D pode receber tudo? Pode. Por quê? Porque é uma obrigação solidária. E qualquer credor pode receber a dívida como um todo. Se esse credor recebeu os 80 mil reais, depois ele vai ter que repassar o valor de cada um. 20 mil para o C, 20 mil para o B e 20 mil para o A. É assim que funciona. E da mesma forma do outro lado, na solidariedade passiva. Se eu tenho lá 4 devedores e na mesma obrigação de pagar 80 mil reais, e um dos devedores, o devedor A, é chamado a pagar a dívida como um todo, ele pode se recusar? Não. Se a obrigação é solidária, já pressupõe isso. Qualquer devedor pode ser chamado a pagar a dívida como um todo. Se o devedor A foi chamado a pagar a dívida como um todo, e ele o faz, aquela relação obrigacional acaba. Mas aí depois vai nascer uma obrigação em que este devedor, se subrogando, também é uma subrogação, se subrogando na posição de credor, vai cobrar dos outros co-devedores a cota parte de cada um. Se houver algum insolvente aí no meio, a parte deste insolvente, e lembre-se que a insolvência tem que ser judicialmente determinada, a parte deste insolvente será distribuída aos outros co-devedores. A isso a gente chama de direito de regresso. Então, o direito de regresso é exatamente essa cobrança que o devedor vai fazer aos outros co-devedores quando ele realizou o pagamento integral da obrigação e aí ele, se subrogando na posição de credor, cobra dos seus co-devedores a cota parte de cada um, porque senão haverá um enriquecimento ilícito. Aí eu faço uma pequena observação, um pequeno parênteses nessa questão do direito de regresso na obrigação solidária passiva, que é bastante interessante. Pensa, por exemplo, o seguinte, eu tenho ali 3 devedores e eu tenho como credor uma instituição financeira, né? Eu tenho uma instituição financeira. Vamos pensar o seguinte, que eu tenho lá o Paulo, a Antônia e a Josefina como devedores. O Paulo tem uma fazenda e procurou o banco para pegar um empréstimo a fim de alavancar os seus negócios na fazenda. Comprar máquinas, comprar gado, etc. e tal. Bom, o banco diz o seguinte, ok, eu te empresto os 600 mil reais que você quer, mas eu preciso de 2 garantidores, 2 fiadores, ok? Ok. Aí o Paulo chama as outras 2 pessoas. E, portanto, eu terei 3 devedores solidários com relação àquela dívida de 600 mil reais. A regra geral é que, se, vamos supor, por exemplo, o Paulo não paga a dívida. E aí a devedora C vai e realiza o pagamento integral, porque na solidariedade eu posso ser chamado a pagar a dívida inteira. Ela realiza o pagamento, se fosse a regra geral, ela poderia cobrar 200 mil de cada um. Não foi isso que nós vimos há pouco, no direito de regresso? Mas aí seria uma baita de uma injustiça, né? O Paulo levou 600 mil, investiu tudo na fazenda dele e vai pagar só 200 mil? Então o legislador, para fechar essa porta e não permitir essa injustiça,
né? Ele diz o seguinte: se mesmo numa relação solidária houver exclusivo benefício de um dos devedores, no direito de regresso ele será obrigado a pagar a totalidade da dívida. É uma exceção àquela regra geral, né? Então, em rápidas palavras, a gente deu uma ideia geral dessa relação obrigacional solidária, em que eu tenho uma pluralidade de sujeitos, seja mais de um credor ou mais de um devedor, mais de um credor sendo solidariedade ativa, mais de um devedor sendo solidariedade passiva. Como é que eu, devedor, numa solidariedade, sei que tenho que realizar o pagamento? Eu tenho que ser demandado. Enquanto eu não for demandado, eu posso pagar a qualquer um. Essa é uma regra interessante. Então, se eu sou devedor solidário, né, e tenho vários credores, se eu sou devedor solidário e tenho vários credores, eu posso pagar a qualquer um deles, até ser demandado. Se eu for demandado, eu tenho que pagar aquele que me demandou. Né? Então, se eu tenho vários credores, eu sou devedor solidário, eu posso pagar a qualquer um, porque a regra geral diz: qualquer credor pode receber o crédito como um todo. Mas se um dos credores me demandar, aí eu tenho que pagar aquele que demandou. E outro aspecto fundamental também, bastante importante e interessante, é que o credor pode renunciar à solidariedade. E vamos supor, por exemplo, que um determinado credor tem 3 devedores solidários. E para um dos devedores solidários, ele renuncia à solidariedade. Não o crédito, mas a solidariedade. E a solidariedade vai persistir para os demais? Vai. A única coisa que vai acontecer é que para aquele devedor que houve a renúncia da solidariedade, a dívida vai passar a ser uma dívida divisível ou indivisível, a depender do caso. Né? Para os demais, continua a regra da solidariedade. Então, essa é a ideia, né, dos vários aspectos que compõem a solidariedade. Eu pago aquele que me demandar, se não demandar, eu, devedor solidário, pago a qualquer credor. Eu, devedor, sendo demandado, sou obrigado a pagar a dívida toda, né? E tendo pago a dívida toda, eu vou em direito de regresso contra os demais codevedores, me subrogando na posição de credor, né? Me subrogando na posição de credor, e aí efetuo a cobrança dos demais codevedores da cota parte de cada um. Último aspecto a mencionar da solidariedade, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma solidariedade de credores, solidariedade ativa, e um dos credores veio a falecer. O que ocorre? Os herdeiros daquele credor vão herdar, né, vão ter o direito ao crédito, à cota parte daquele credor que faleceu, na proporção do quinhão de cada um. Salvo se o bem for indivisível, porque na indivisibilidade eu não posso fazer esse fracionamento. A mesma coisa ocorre com o devedor, na solidariedade passiva. Se um dos devedores falece, os herdeiros, e quem assume a dívida é o patrimônio do decujus, né? O espólio. Então os herdeiros, o espólio, na verdade, vai honrar com a cota parte daquele devedor que faleceu, salvo se for indivisível, o bem for indivisível. E todos os herdeiros conjuntamente, com os demais devedores, é entendido como a solidariedade. Né? Então, são essas as regras que a gente tem relacionado ao direito obrigacional no que tange a modalidade das obrigações solidárias. Né? Agora a gente vai, mais uma vez, passar ao nosso quiz, as nossas perguntinhas, para fixar o conteúdo, para tirar mais algumas dúvidas, né, que é bastante importante. Vamos, portanto, ao nosso quiz. Primeira questão. A respeito da execução das obrigações de fazer e não fazer, analise as afirmativas a seguir. Se a execução recai sobre a obrigação de fazer fungível e o demandado não cumpri-la voluntariamente, após a citação, é lícito ao juiz
a requerimento do exequente, decidir que seja realizado à custa do executado. 2. Se o devedor praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado pela lei ou pelo contrato, o credor requererá ao juiz que lhe assine prazo para desfazê-lo. E não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. E 3. Se o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, mesmo que o outro esteja determinado no título executivo. Quais os itens estão corretos? Vamos lá? Temos aqui os itens 1 e 2 como corretos. Aqui a gente está falando, está tratando da obrigação de fazer e não fazer, no que tange à regulamentação que traz o Código de Processo Civil, quando ele vai falar da execução das obrigações de fazer e não fazer. Mas o Código de Processo Civil vai seguir aquela regra que a gente já tinha mencionado, que é a regra que contém o Código Civil. Que é qual? Se eu tenho uma obrigação de fazer, e essa obrigação pode ser realizada por um terceiro, portanto, uma obrigação de fazer de natureza fungível, esse terceiro será chamado a realizar a obrigação às custas do devedor. Também decorre da obrigação de fazer do direito civil. Se eu tenho uma obrigação de fazer, não realiza o devedor esta obrigação, eu posso acioná-lo judicialmente, determinando o juiz, ou por decisão própria, ou seguindo aquilo que consta do contrato, que o devedor realize aquela obrigação que estava obrigado, sob pena de ser convocado um terceiro para realizar. Então, essas são as regras que o Código de Processo Civil vai reiterar, né, e que já constam das determinações do Código Civil. Portanto, dentro dessa concepção, nós temos os incisos 1 e 2 como os corretos nessa questão. Vamos para a próxima? Vamos lá. A obrigação de fazer pode ser entendida como espécie de obrigação positiva que se caracteriza por ter como prestação um fazer do devedor. Sobre a obrigação de fazer, é correto afirmar: a. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, mesmo se outro estiver determinado no título executivo. Letra B. Se no prazo fixado, o devedor não satisfizer a obrigação de fazer, é lícito ao credor, apenas em autos em apenso, em razão do princípio do contraditório, requerer que ela seja executada à custa do devedor ou haver perdas e danos. Letra C. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento do exequente, decidir que aquele o realize à custa do executado. E por fim, letra D. Na execução da obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, o juiz, ao despachar a inicial, fixará multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação. E aí, qual é a alternativa correta? É a letra D. Primeiro, a gente está falando aqui das obrigações de fazer e o seu cumprimento forçado junto ao Código de Processo Civil. Já mencionamos, né, que tal qual está determinado pelo Código Civil, não sendo realizada a obrigação de fazer, por culpa do devedor, o credor poderá acioná-lo judicialmente. O juiz determinará prazo a esse devedor, que é réu na ação, né, para que cumpra a obrigação. Não o fazendo, o juiz determinará que um terceiro, no caso de uma obrigação fungível, possa cumprir aquela obrigação de fazer. Nesse caso específico, tem mais um elemento aí. O juiz pode determinar uma multa pelo não cumprimento da obrigação. Essa multa a gente chama de astreintes. Essa multa, que não se confunde com a cláusula penal, que não se confunde com uma multa contratual, ela é determinada judicialmente, exatamente dentro de um esforço para levar o devedor ao cumprimento da obrigação, né, de uma forma coercitiva. Ou seja, é o Estado, o juiz, de uma forma coercitiva, determinando que o devedor,
sob a pena de encarecer aquela obrigação por meio de uma multa, realize. Se ele não realizar, o valor da multa fixado pelo juiz já valerá como um mínimo indenizatório. É o que a gente chama de astreintes, que é o que está na letra D. Vamos à última pergunta? Na execução das obrigações de fazer e de não fazer, é incorreto afirmar que a. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, de ofício, decidir que aquele o realize à custa do executado. Letra B. Se o credor quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e trabalhos necessários à prestação do fato, terá preferência em igualdade de condições de oferta ao terceiro. Letra C. Havendo recusa ou mora do devedor, o credor requererá ao juiz que mande desfazer o ato à sua custa, respondendo o devedor por perdas e danos. Se não for possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. E letra D, regra geral, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo assinado pelo juiz, se outro não estiver determinado no título executivo. E aí, qual é a resposta correta? Letra A. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, de ofício, decidir que aquele o realize à custa do executado. Aqui a gente está falando de uma obrigação de fazer, né? Lembrando só um detalhe que é bastante importante. Todas essas regras que aqui estão, elas estão inseridas no Código de Processo Civil, né? O detalhe aqui é que a gente está tratando de uma sentença incorreta, lembrando isso, né? Então, ou seja, se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz decidir que aquele o realize à custa do executado, porém por demanda do credor, por demanda do exequente, né? Esse é o aspecto equivocado na questão. Muito bem. Com isso, a gente encerra este bloco em que analisamos as demais modalidades obrigacionais, falamos aqui das obrigações plurais, né, com pluralidade de objetos, das alternativas e cumulativas, falamos das obrigações plurais com pluralidade de sujeitos, as obrigações divisíveis e indivisíveis e as obrigações solidárias. E com isso, nesse terceiro bloco, nessa terceira aula, a gente fecha as modalidades obrigacionais, dando aí uma noção geral. É claro que tem mais detalhes, tudo isso a gente aprofunda no estudo de cada um, né? Mas espero que tenham compreendido de forma geral cada tipo de modalidade e as suas especificidades. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até uma próxima. Beijo grande e fiquem com Deus. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.